Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, dá uma olhadinha para sua tela. Presta atenção no que está escrito aí. COP30, já tá para começar, hein? Estados Unidos não terão representantes de alto escalão na cúpula do clima. O governo estava ciente da falta de Trump e de qualquer representante político dos Estados Unidos na COP30, que será na próxima semana. Cadê o clima maravilhoso? Cadê a petroquímica? Não rolou um clima? Não rolou uma química entre Lula e o Donald? Não, meus amores, é claro que não! Aquele tonto do Lula e o governo dele não entendeu que aquilo que o Trump falou pro Lula, ele fala pra todo mundo! Ô, gente, é final de semana, eu posso usar um termo meio chulo, assim, meio descontraído? O que o Trump fez com o Lula foi o seguinte: sabe aquele cara garanhão, conquistador, que às vezes, né, você, né, minha senhora, já caiu na lábia dele, sabe? Aí você descobriu que ele falou a mesma coisa pra sua amiga, pra sua melhor amiga. Ele falou a mesma coisa pra sua prima. É a mesma coisa aqui, ó. O que esse governo não entendeu é que o Trump é um conquistadorzinho. Conquistadorzão, né? Pois é, meus queridos. E o tal, ele olhou pro Lula e falou: pintou um clima. Então tá bom, vamos aqui. Não é? Então, todo aquele glamour, toda aquela... parecia que o Lula estava em lua de mel com o Trump. Não é? Quebrou, hein? Quebrou. E aí, meus queridos, o que acontece? Presta atenção. Ó, eu tô usando aqui o jornal Hoje, mas tá para todo lado, tá? Os Estados Unidos não enviarão nenhum alto funcionário à cúpula dos líderes das Nações Unidas, a COP30, que será realizada a partir de 30 de novembro no Brasil, informou neste sábado, dia 1º, a Casa Branca. O presidente Trump, que é negacionista do aquecimento global, olha só as palavras, tem se concentrado em impulsionar a indústria de combustíveis fósseis, né? Presta atenção na matéria, tá? Isso não importa, o que importa é que o Trump não vai estar presente. Um funcionário da Casa Branca confirmou à AFP, a agência de notícias, sob condição de anonimato, que nenhum representante de alto nível dos Estados Unidos irá ao encontro. Segundo ele, Donald Trump está dialogando diretamente com líderes de todo o mundo sobre questões energéticas, como pode ser visto nos históricos acordos comerciais e de paz, que têm foco significativo nas alianças energéticas. Como foi mostrado pelo o Estadão, o governo brasileiro não esperava a participação de Trump e de qualquer representante político dos Estados Unidos na cúpula dos líderes do COP30, que será realizado nos dias 6 e 7 de novembro. Nessa sexta-feira, portanto, na última sexta-feira, dia 31, o Brasil também confirmou a ausência da Argentina. O governo estima que 50 chefes de Estado e de governo participarão na próxima semana da reunião de líderes. Então, meus queridos, o que acontece? Não tem Donald Trump. Acabou o amor. Acabou o amor. Minha gente, você ia ter que aguentar essa esquerda, tá bem? Você ia ter que aguentar essa esquerda. Imagina o que o Trump fez. Quando ele começou a negociar com alguns países, ele olhou assim para os caras e falou: vamos fazer o seguinte, vamos suspender as tarifas enquanto a gente está conversando? E o Lula esperava isso. Aí você imagina se o Trump retira as tarifas. Negócio de magnífica a gente vê depois, ok, Lula? Aí você imagina o Trump olha pro Lula e fala: baixinho, eu vou no COP30 porque eu gostei de você. Mr. President Lula, né? Eu vou no COP30. Não vem! E ele, Gustavo Gaia, só faltou soltar uma caixa de fogos, assim como eu, aqui nesse programa. Ele fez o mesmo no vídeo. Só faltou
soltaram a caixa de fogos. Eu vou lembrar um negócio aqui pra você, tá bem? Onde eu estou agora, me permite isso, tá? Quando acontecer uns eventos bem legal aqui no Brasil, eu vou instalar uma câmerazinha aqui na sacada e vou estourar umas bombas aqui, meu amigo. Porque agora eu posso fazer isso, tá bem? Ao vivo, eu e você. Presta atenção, na tela. Parece que essa tal amizade, parceria, quase um casamento, né, que a imprensa estava divulgando aí nas redes sociais entre Lula e Trump, e não é bem isso que estão falando por aí. Lembrando, Lula pegou um avião, viajou 24 horas para encontrar com Trump lá na Malásia, porque ele não queria encontrar com Trump na Casa Branca. Foi para um evento lá dos países asiáticos que ele nem fazia parte, nem tinha sido convidado, para poder sentar e tirar aquela foto com o Donald Trump e dizer para o Brasil que estava tudo resolvido, que o diálogo tinha sido começado porque Lula é um estadista e tem diplomacia. Pelo menos foi isso que venderam para nós. Só que sai uma notícia agora que meio que coloca em xeque essa situação. Um dos trunfos do Lula nesse momento para se posicionar como uma liderança internacional é a COP30. É esse evento que eles estão fazendo agora lá em Belém, que na verdade seria o evento para proteção do meio ambiente, só que para fazer o evento eles destruíram a Amazônia, fizeram uma tal de Avenida da Liberdade, roubaram bilhões e bilhões de reais, vários países decidiram não vir, ficou abandonado, virou um fiasco, tá? Um fiasco completo. E nesse evento lá na Malásia, Lula convida o Donald Trump para participar da COP30. A imprensa vibra, bate palmas, Lula é maravilhoso, Lula é diplomático, os problemas com os Estados Unidos estão resolvidos. Aí sai essa matéria hoje que, bom, não é bem isso que aconteceu. A Casa Branca afirmou hoje que os Estados Unidos não vão mandar representantes para negociações climáticas na COP30 em Belém. Segundo autoridades americanas, o presidente Trump já deixou claro o ponto de vista de seu governo durante discurso na Assembleia Geral da ONU no mês passado. Naquela ocasião, Trump chamou a mudança climática de o maior golpe do mundo e repreendeu as nações por estabelecerem políticas climáticas. Donald Trump também anunciou no primeiro dia no cargo que iria sair do Acordo Climático de Paris. Donald Trump, uma coisa é o líder do país não aparecer. Outra coisa é nem sequer enviar representantes. Bom, se eu não me engano, em torno de 50 líderes mundiais virão. São países insignificantes, ditaduras, países que não têm grande relevância internacional e aqueles países cujos líderes são militantes dessa política do sustentável ou do aquecimento global. Então vai vir aí Macron, vai vir pessoal do Canadá, esse pessoal que está em baixa na sua aprovação no seu governo e aí são esquerdistas radicais. Mas os grandes líderes do mundo mesmo não virão. Tá? Até onde eu sei, Xi Jinping não vem. E os grandes amigos do Lula também não irão. Quais são os grandes amigos do Lula? Maduro, né, terroristas, psicopatas que têm ditaduras na África, porque eles estão ali, se vierem, podem ser presos. E Maduro também, né, tem uma recompensa na cabeça dele. Então fica estranho, né? Porque Lula fez questão, falou, olha, convidei ele, eu acho que ele vem. Não vem, mas o pior não é não ir. A gente já sabia que o Trump não viria, mas nem sequer se dar ao trabalho de mandar representante. Isso é uma mensagem. A mensagem, olha, não quero aproximação com esse governo, não quero estar próximo desse governo, e a situação não é tão amistosa quanto a imprensa quer dizer que era, porque a imprensa está forçando a barra, dizendo como se o Trump e Lula fossem grandes amigos e falam isso repetidamente. Bolsonaro é página virada, Bolsonaro não faz parte da negociação, Alexandre de Moraes já é página virada, o negócio agora são interesses mútuos e bilaterais, eles adoram usar essa palavra, né? Bilateral. Eu estou começando a achar que foi tudo um teatro, eu estou começando a achar que ainda vai ter muita coisa vindo por aí. Já teve notícias recentes que mostravam que há mais ministros do STF na mira para Magnitsky e há mais autoridades também na mira para vistos, suspensão de vistos, sustação, né, de vistos de autoridades do governo brasileiro, sem falar que o boato que está correndo é que os filhos do Alexandre de Moraes também sofrerão Magnitsky, já que parece que estão sendo usados contas desses filhos dele para movimentar o que eles não estão conseguindo movimentar. Bom, isso aí é boato, não sei se é verdade ou não, mas pelo andar da carruagem, eu
apostaria minhas fichas de que não está tendo nenhuma reconciliação, há apenas uma poeira sendo baixada agora, e mais para frente nós teremos mais ações aí contra violadores de direitos humanos e aqueles que protegem esses violadores. Ai, meus queridos, botou pra quebrar, Gustavo Gaia, né, meus amores? Então não tem, meus amores, não tem lua de mel, não tem encontrozinho na Amazônia, não é? Eu fico pensando o Biden, se viessem pra cá, iria pro meio do mato, né? Vocês lembram de uma vez que ele tava, né? Ele foi pro meio do mato? Então, é desse jeito, não é? Pois é, meus queridos, então acabou o amor. Donald Trump disse um não para Lula, mas um não explosivo. Afinal de contas, para que serviu aquela reunião? Para que serviu aquela reunião? Para marcar outra, depois marcar outra, marcar outra, marcar outra e quem sabe, né, para não perder o costume, marcar outra reunião. O nosso querido Eduardo Bolsonaro, ele comentou essa semana em entrevista ao Metrópolis a respeito disso, tá? Tá na tela aqui pra você que tá ligado aqui comigo, a foto maravilhosa, né? Ó o Lulu, todo sorridente, ó o Trump, cara de bumbum, vamos lá. Mas dessa reunião, eu acho que ficaram cantando muita vitória para absolutamente nada. O governo Lula entrou na mesa pedindo revogação de tarifa de 50%, o que é algo até, né, uma ideia que nós temos simpatias. Eu sempre ressalto que nós nunca pedimos por essas tarifas, né, originalmente. Depois ele também pediu para reaver os vistos que foram cancelados, pedindo a retirada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a sua esposa. Esse rápido encontro em que eles tiveram, um pouco mais de 30 minutos, o que a imprensa tem noticiado, ele ainda deu um jeito de encaixar ali o tema Venezuela, deixando para trás a pauta que teoricamente seria a pauta principal, que seria a questão da tarifa de 50%, aquela que nós chamamos de tarifa Moraes. Então o Lula ele absolutamente não conseguiu vitória nenhuma, fez uma viagem longuíssima até a Malásia e retornou apenas com uma foto. Para finalizar, Capelli, até ontem Lula chamava o Trump de nazifascista. E hoje em dia ele tira uma foto sorrindo ao lado de Trump. Isso daí, para que as pessoas que são de direita me entendam, é como se o Jair Bolsonaro tivesse tomando um calor de Nicolás Maduro, viajasse 24 horas para chegar no destino, tirar uma foto com Maduro e voltar para casa sem nada. Qual seria a sua reação? Para você ligado aqui comigo, tá aí então explosivo o nosso querido o nosso querido Eduardo Bolsonaro, meus amores. Serviu para nada aquela reunião. Alexandre de Moraes continua magnificado, a esposa também, outros ministros aí da Suprema Corte estão quase recebendo aí o impacto da Lei Magnitsky. É o peso da marreta de Donald Trump chegando, tá? Nada mudou até aqui. O Brasil continua taxado em 50%. Nós temos também uma situação que outras autoridades brasileiras continuam sem visto americano. O outro que deixou de ser ministro continua sem visto americano, deve estar numa vontade de viajar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, está tentando negociar com os Estados Unidos, fazer lobbyzinho para poder devolver o visto americano dele. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou trazer Didi Red Pill para comentar com você aqui no canal Aborda Notícias. Presta atenção. Emerson Green diz que negociações com os estados... Diz que negociações com o Brasil deve demorar meses. Tá tudo bem por aí? Comenta aqui, 12. Comenta 12, deixa o seu comentário comentando 12 o nome da sua cidade, de onde você acompanha o canal Aborda Notícias. Comenta 12 e o nome da sua cidade. Presta atenção aqui, Ana Paula Henkel e a galera lá da Oeste, chegando com tudo nesse corte, esse comentário aqui para você a respeito do que disse aí o Emerson Greer. Bom, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que as negociações sobre a tarifa de 50% imposta por Washington a produtos brasileiros podem se estender por meses. A fala contrasta com o otimismo do chanceler Mauro Vieira, que depois do encontro entre Donald Trump e Lula na Malásia, havia
dito esperar um acordo para reduzir a sobretaxa em poucas semanas. Ana, eu quero ouvi-la. Falei antes do intervalo que você fez uma boa dobradinha com o Alexandre nessa edição, né, falando do encontro entre Lula e Donald Trump e as expectativas para o mercado, para a redução de tarifas, mas uma delas era pelo menos a suspensão, a pausa temporária enquanto começassem as negociações, mas até agora nem isso tivemos, está tudo igual. Não aconteceu, Paula. E o problema é que o Brasil insiste, continua insistindo na falsa prerrogativa de que as tarifas no Brasil, contra o Brasil ou em cima do Brasil, elas só têm a ver com o cenário comercial. E não é bem assim. Nós mostramos aqui as declarações do Lutnick, do Scott Bassett, do próprio Marco Rubio em relação ao Brasil, e essas declarações elas são abrangentes, elas vão além do cenário tarifário apenas na balança entre os dois países. E agora, por exemplo, na reunião que o Donald Trump teve na Coreia do Sul com o Xi Jinping, como você disse, até a reunião o Donald Trump disse, bom, vamos então congelar aqui as tarifas até a gente conversar. E com o Brasil não está acontecendo isso. E o Donald Trump fez isso com outros países também. Fez isso com o Japão, fez isso com o Canadá, fez isso com o México. Tá bom, eu vou segurar as tarifas e aí a gente conversa no dia tal. Com o Brasil as tarifas seguem, a nossa próxima reunião, a gente vai ver quando a gente vai conversar, daqui a um mês, não sei. E isso, Paula, é o maior sinal de que o Donald Trump ele não vai simplesmente abandonar o que está acontecendo no Brasil. Repetimos mais uma vez, Marco Rubio está na equação Brasil, a equação tarifas, de uma maneira global, ela é entregue ao Scott Bassett e ao Howard Lutnick, secretário do Tesouro e secretário do Comércio, e no caso do Brasil, tem o fator Marco Rubio em cima de tudo isso, ou seja, eles não vão separar, eles não vão filtrar apenas a agenda tarifária contra o Brasil se o Brasil não entender que eles vão precisar tocar em outros assuntos. Inclusive eu até coloquei no meu título, né, uma diplomacia trumpiniana, né, que é sorrisos e porretes, porque na verdade, o Trump vai lá também na diplomacia do Teddy Roosevelt e era a diplomacia do Big Stick. Speak softly e carry a big stick. Ou seja, fala manso, mas carregue o seu porrete. E é exatamente o que o Trump está fazendo com o Brasil. O que eu falei, lembra? O que eu falei? Lembra do exemplo que eu usei? Né, o Lula tá parecendo aquela menina que foi enganada pelo sedutor, né? E depois descobriu que a mesma palavra bonita que o conquistador, né, falou para ela, disse também para a prima, para a amiguinha, coisa de adolescente, né? E todo o namoro, a lua de mel de Luiz Inácio Lula da Silva foi de água abaixo. Trump não tirou taxa, não tirou Magnitsky, não devolveu os vistos, falou que o Lula é lindo, maravilhoso, feliz aniversário e tchau, obrigado. Entrou no Air Force One e tchau, Estados Unidos. E o Lula ficou chupando o dedo. Ficou chupando o dedo. Por quê? Sabe por quê? Tem muita coisa em jogo, né? Estados Unidos recebendo informação. Hugo Carvajal, dizem aí que há uma delação que envolve Lula. Lula é criador, chefe do Fórum de São Paulo, que está envolvido aí os piores governos da América Latina. E aí o que acontece? Os governantes ligados ao narcotráfico. A denúncia que Hugo Carvajal apresenta é que Lula recebeu grana do narcotráfico através aí da Venezuela.
E aí, meus queridos, como é que fica essa situação? Como é que fica essa situação? É claro que uma das maiores democracias do mundo vai olhar para Lula e vai falar, deixa esse cara quietinho aí. Deixa esse cara quieto. Gente, nós estamos aqui todo dia fazendo análise, né? Geralmente 3 vídeos, às vezes 2 vídeos por dia. E eu trago muita matéria, eu não fico ali, não, eu vou emendando uma matéria na outra. Você já deve ter pegado o meu ritmo aqui. E aí, o que acontece? Eu me deparei com uma matéria e trouxe aqui para você. O Trump disse o seguinte, a tarifa de 50% no Brasil está fazendo bem para os pecuaristas dos Estados Unidos. Entendeu? Aí, o que acontece? Me acendeu um alerta. Trump disse, eu estou ajudando os pecuaristas americanos. Aí como é que um governo que está sendo beneficiado de uma tarifa que impôs em cima de outro país vai retirar a tarifa assim da noite pro dia? Como diz a Ana Paula Henkel, eu já comentei, às vezes o Trump senta com alguns líderes e fala, vamos negociar mesmo? Vamos, tá disposto? Então eu vou fazer o seguinte, vamos suspender as tarifas enquanto a gente conversa. Se a gente não chegar num acordo, daqui 30 dias retorna. Nem isso. E olha que eles queriam isso, tá? Eles gostariam que isso acontecesse. Mas não aconteceu. O Lula simplesmente voltou, como eu disse, chupando a ponta do dedo, com a mão abanando. Ou, como diz Eduardo Bolsonaro, apenas com uma foto. E aí, o Eduardo disse o seguinte, quando o Trump deixou o governo, ele fez um álbum, né, lá no primeiro mandato dele, ele fez um álbum de fotos. Exatamente. E tirou muitas fotos com o Xi Jinping, né? E é sempre essa estabilidade entre Estados Unidos e China. Então, o que acontece? Foto por foto, pega um Photoshop, manda alguém colocar os dois abraçadinhos, até a inteligência artificial faz isso de graça, e em 3 a 10 segundos aí sai uma foto maravilhosa a respeito disso, tá bem? Então tá aí, meus amores, é o fim do namoro. Estados Unidos não vem e não vai mandar ninguém para a COP30 de Luiz Inácio Lula da Silva. Na tela do Abordo Notícias, eu quero reagir a essa informação. Enquanto isso, você comenta 22. Tem 22 minutos que nós estamos aqui falando a respeito aí que os Estados Unidos não vai participar da COP30, ok? Então é por isso que eu peço para você ir comentando. 22 é Bolsonaro de volta. O mais legal seria você comentar 22 e mandar um pixinho de 22 pro gordinho, né? Já falei, 22.22. Esse pix é profético. É 22 2 vezes. Beleza? Presta atenção aqui, meus amores. Eu vou trazer essa matéria aqui sobre o Alexandre de Moraes, mas antes eu vou trazer o vídeo do Didi Red Pill contando aí do lobby que o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que derrotou o bolsonarismo e que agora está fazendo lobby nos Estados Unidos para que possa retirar as sanções que está sobre ele. Eu fico pensando eu fico pensando aqui os argumentos. Querido Estados Unidos, eu fui querido Papai Noel Donald Trump, eu fui um menino bonzinho este ano. Vocês retiraram o meu visto e eu até saí do tribunal. Como eu fui um menino bonzinho, me dê o meu visto de presente, Papai Noel Donald Trump. Será que Donald Trump vai vestir uma fantasia de Papai Noel? Agora no Halloween ele estava lá, junto com a esposa, né, a Melania Trump, distribuindo doces para a criançada. Será que ele vai ser o novo Papai Noel de Luiz Roberto Barroso? Didi Red Pill na tela. Olha só, notícia de bastidores, aquela famosa rádio peão, aquela que a gente conversa com um, conversa com outro, e eles trazem aqui algumas novidades. Diz que
o ex-ministro Luiz Roberto Barroso está, sim, realmente empenhadíssimo em ter o seu visto americano de volta. Bom, essa notícia já andou circulando aí nos bastidores há um tempo atrás, onde o Barroso teria procurado o Marco Rubio e o Marco Rubio teria dito a ele que, infelizmente, não poderia fazer nada porque era ordens do presidente Trump, mas naquela ocasião tudo isso não passava de conjecturas, tudo isso não passava de invenções. Mas agora não. Eu conversei com alguns deputados e esses deputados me disseram que, de fato, o Barroso está empenhadíssimo em tentar reaver de volta o seu visto americano. Eu nem preciso dizer as razões, porque todo mundo sabe do relacionamento que Barroso tem com a América, né? É um relacionamento antigo, onde ele foi estudante nos Estados Unidos, depois ele foi estagiário em escritórios de advocacia e, evidentemente, que depois que virou ministro, ele virou professor convidado de Harvard e de Yale, aonde ele dá palestras anualmente. Nem vou falar da mansão do Barroso lá em Miami, né? Aquela mansão de 4 milhões de dólares que ele comprou e pagou à vista. A gente sempre tem que lembrar desse pagamento à vista e que ele não pode desfrutar. Então Barroso está deprimido, Barroso está sofrendo com essa perda de visto para os Estados Unidos. E não pense que ele está parado, não. Ele está realmente se movimentando. Claro que ele não tem como chegar no Marco Rubio, né? Já era difícil quando ele era ministro da Suprema Corte. Imagine agora que perante os olhos dos americanos ele não é nada. Ou seja, como eu disse Paulo Figueiredo uma vez, agora ele não tem nada para oferecer aos americanos para começar uma possível negociação para reaver o seu visto. Barroso realmente está numa fase muito ruim. De qualquer jeito, ele tem procurado sim deputados de esquerda, senadores de esquerda, tentando fazer algum tipo de interlocução agora que o governo brasileiro está de fato negociando as tarifas, né, o tarifaço com os Estados Unidos, mas é aquela negociação que marca a reunião para marcar a próxima reunião. Mas, mesmo assim, se aproveitando desse momento, digamos assim, onde o governo consegue ao menos um mínimo de interlocução, ele está pedindo a esses interlocutores brasileiros que extraoficialmente conversem lá com o Rubio, né? Chega lá na orelha do Rubio e diga, porra, o cara já não é mais ministro da Suprema Corte, devolve o visto dele. E esse lobby, o Barroso está fazendo sim. Vocês podem ter certeza. Se vai dar resultado ou não vai dar resultado, são outros 500, meus amigos. Mas que ele está movendo mundos e fundos para tentar voltar aos Estados Unidos, acredite, isso é um fato. Agora, vamos aguardar para ver se ele vai ter sucesso na sua empreitada. E você? Escreva aí nos comentários. Você acha que Barroso realmente vai querer fazer esse lobby para ter o visto de volta? Ou você acha que Barroso simplesmente desencanou? Vai deixar de utilizar aquela mansão maravilhosa e deixar de dar as suas palestras presencialmente lá nos Estados Unidos? O que é que você acha? Escreve aí, por favor. Uau, meus queridos, siga lá o canal do Didi Red Pill para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias. Vai comentando 29, comenta 29 e traga aí uma colaboração para o nosso jornalismo independente, esse jornalista independente que está aqui lutando todos os dias para trazer a boa informação para você, conteúdo de qualidade, sempre, sempre, sempre ao vivo com você. Presta atenção na próxima informação. Ele, Alexandre de Moraes, segundo a reportagem do Pleno News, deixa eu só configurar aqui, não vai ficar legal. Tá dando para ver aí, né? Aqui dá para ver. Moraes ameaçou Elon Musk caso não cerceasse brasileira no X. Elisa Robson mora nos Estados Unidos
e denuncia censura por parte do ministro do STF. Só lembrando, meus queridos, que a Elisa Robson, ela se tornou, tá bem, uma asilada política nos Estados Unidos, ou seja, ela recebeu asilo político nos States. Alguma coisa está acontecendo no Brasil, gente. Esse que eu trouxe aí para você, o DJ Red Pill, jornalista, ele também recebeu asilo, não nos Estados Unidos, ele recebeu asilo lá na Polônia. A Polônia olhou para o caso dele e disse: realmente você está sendo perseguido, meu querido. Fica aqui com a gente vai te dar segurança. E ela, a Elisa Robson, que é aquela jornalista que publica as matérias a respeito de Hugo Carvajal, entrevistou Hugo Carvajal lá na Europa, escreveu um livro, foi perseguida ao máximo, o livro dela censurado. E o que aconteceu? Agora, ela, né, que vive nos Estados Unidos, Hugo Carvajal foi extraditado, ela entrevistou o Hugo Carvajal novamente. E antes de eu entrar na matéria aqui, Hugo Carvajal fechou acordo de delação premiada, viu? E estão dizendo, inclusive a própria jornalista Elisa Robson, que ele citou Lula. A jornalista Elisa Robson afirmou ter sido alvo de bloqueios, censura e interrogatórios supostamente determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, após divulgar reportagens sobre conexões entre redes do narcotráfico, ditaduras latino-americanas e grupos criminosos brasileiros. Ela mora nos Estados Unidos desde 2023. Segundo Elisa, houve uma ordem judicial que impôs multa diária ao empresário Elon Musk, caso seu perfil permanecesse acessível a usuários brasileiros na plataforma X, da qual o bilionário é dono. Alexandre de Moraes ameaçou Elon Musk com multa diária de $20 mil caso o meu perfil no X, continuasse disponível para todos os brasileiros. Então, ou era cerceada a minha liberdade de expressão ali, naquela plataforma, ou a multa milionária seria aplicada a Elon Musk. Isso é de uma violência sem tamanho para um trabalho de uma jornalista, né? Uma agressão muito séria, relatou em entrevista ao Pleno News na última quarta-feira, dia 29. Aí, quando o Luiz Inácio quando o Luiz Inácio encontra com o Trump, ele quer dizer o seguinte: você está mal informado. Você tá mal informado. Você tá mal informado. O Eduardo e o Paulo Figueiredo mentiu para você. No Brasil, ninguém está cerceando as liberdades de ninguém. Olha aí. Olha aí. Será que Luiz Inácio Lula da Silva não vê? Não tem acesso, né? Só lê o que a Globo fala, que a CNN fala, que a Globo News fala. Olha aí. Ah, Fábio, isso também aconteceu em outras situações. E o caso do Alan dos Santos, que o Elon Musk peitou. O Elon Musk peitou o caso do Alan dos Santos. Manteve o perfil do Alan dos Santos, foi tomando multa, o cara tá nem aí, meu. O cara tá nem aí, o cara conseguiu juntar o maior capital que alguém pode ter na mão, entendeu? Você acha que 100 mil por dia, 100 mil reais, $20 mil para Elon Musk é alguma coisa? Fala para mim, pro homem mais rico do mundo, é alguma coisa? Isso é moedinha. Sabe aquelas moedinhas que às vezes você dá no sinal para um menino que está pedindo para comprar um pão? É isso para Elon Musk. $20 mil. É o homem mais rico do mundo.
E Alexandre de Moraes ameaçou Elon Musk com $20 mil por dia. Você se lembra da situação também entre outros e outros, é sempre acompanhado de multa, ou bloqueia, ou tem multa, ou bloqueia, ou eu vou te explodir. É desse jeito. E se não pagar a multa, a Starlink paga. Faz a Starlink pagar a multa do X. Para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver nos acompanhando, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Gente, ajude o nosso canal, tá bem? A Rosana Alvarenga Farias mandou 10 aqui, obrigado. Se você puder trazer uma colaboração para o nosso programa, isso ajuda muito o Abordo Notícias, tá? Isso fortalece demais aqui o nosso canal. Então, por favor, dá uma moral aqui pra gente. Precisamos da sua ajuda. Qualquer valor será bem-vindo. Tá bem? Eu pedi pra galera comentar 102. Eu já vou continuar o programa, tá? Alôzão, Deusdete, tá em Teresina, no Piauí. Valeu, aquele abraço. Deixa eu ver se a galera comentou 102 aqui. Eu até deixei o tempo passar, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu pedi pra comentar em 102. Não foi 102 não, desculpa, foi 12. Alô, João Henrique Porto Velho, comentou 12. Alô, Banda Lua de Mel Campinas, comentou 12. Ailton Cavalcante Recife, comentou 12. Gladys Locke, Virgínia, dos Estados Unidos, comentou 12. Valeu! Deixa eu ver quem mais. A Rosana Alvarenga comentou 22. João Henrique comentou 29, que eu pedi, valeu. A Dalva tá comentando 102, valeu, Dalva Carvalho. Alô, Douglas Martins, comentou 12. A todos aí na sintonia do Abordo Notícias. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa, tá bem? Se possível for, meus amores, ajude o nosso canal. Quem vai ser o anjo que vai salvar esse canal hoje, por favor, abençoe o nosso canal. Precisamos da sua ajuda, como eu disse para você, nós estamos reformando aqui o estúdio, qualquer pulinho que eu vou no vizinho aqui comprar, parafuso, fio, um negócio, já vai uma grana embora. Então, embora não, né? É uma grana investida. Então, ajuda o nosso canal aí, por favor, qualquer valor aí, você abençoa demais aqui o canal e nós estamos finalizando aqui o nosso espaço, o nosso estúdio. Amanhã eu instalo porta, ar-condicionado essa semana, então a gente precisa, por favor, humildemente, da sua ajuda. Continue abençoando aqui o nosso canal, beleza? Rapaz, aqui ó, maioria dos latinos-americanos apoiam a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, é o que diz pesquisa. O levantamento mostra que 53% dos participantes apoiam uma ação militar no país governado por Nicolás Maduro. O narcotraficante, narcoterrorista está caindo. Uma pesquisa feita pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesse sábado, dia 1º, revela que uma maioria dos latinos-americanos concorda com uma possível intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. O levantamento mostra que 53% dos participantes apoiam uma ação militar no país governado por Nicolás Maduro, enquanto 34,7% rejeitam essa medida. Além disso, o estudo indica que 73% dos entrevistados acreditam que a situação em Caracas seria melhor sem Maduro no poder. Problemas como fraude eleitoral, pobreza, migração forçada, violações de direitos humanos e prisão de opositores aparecem como principais preocupações relacionadas ao contexto venezuelano. Rapaz, Donald Trump vai salvar a Venezuela e com o apoio aí da América Latina. Tá vendo? Mais de 53% da população apoia. Estados Unidos querem roubar maiores reservas de petróleo do mundo, é o que diz o ditador Nicolás Maduro. Ele acusa Washington de promover guerra psicológica e ameaças militares para tomar o controle de riquezas da Venezuela. Eles sempre usam esse argumento. Sempre usam. Lembram quando os Estados Unidos fez operação militar no Iraque? Também utilizaram, se valeram desse argumento.
tá? É a mesma conversinha, só mudou o endereço. É a mesma conversa, só mudou o endereço. A matéria da CNN, imagens de satélite mostram navios dos Estados Unidos indo em direção à Venezuela. Navio de guerra americano se movimenta a apenas 190 quilômetros do território venezuelano. Eu não sei na velocidade de navio, né? Velocidade de cruzeiro, né? Que eles falam. Eu não sei na velocidade de navio. Mas é fato que, tá? É fato que o ditador vai cair, tá? É fato que o ditador vai cair ladeira abaixo. Os Estados Unidos não estão para brincadeira. Donald Trump não está para brincadeira, tá? Ele não está para brincadeira. Trindade e Tobago coloca exército em alerta máximo diante de tensão entre os Estados Unidos e Venezuela. O comunicado das forças de defesa convoca retorno das tropas aos quartéis e preparação para confinamento. País caribenho se tornou palco de crise entre Washington e Caracas após receber navio de guerra lança-mísseis americanos. Estrategicamente, né, localizado ali no Mar do Caribe, Trindade e Tobago recebeu os navios de guerra e lança-mísseis americanos. E o Nicolás Maduro passou a ameaçar Trindade e Tobago. E agora eles estão aí, ó, já convocando a força de defesa, retorno das tropas aos quartéis e preparação para confinamento. Olha isso daí. Mas pode ter certeza, Trindade e Tobago não está só. Tem um loirão lá que tá de olho em tudo e não vai deixar vocês na mão. Trump ameaça aniquilar terroristas islâmicos na Nigéria. Olha isso, meus queridos. O cara não tá pra brinquedo não, né? O cara é o gerente do mundo mesmo. E acabou. Queira você ou não, gostando à esquerda ou não. Esse é o cara que tá comandando aí o mundo, tá? Trump ameaça aniquilar terroristas islâmicos na Nigéria. O presidente dos Estados Unidos disse que pode cortar a ajuda humanitária ao país africano se o governo local não parar com o assassinato de cristãos. Cara, que loucura, né, minha gente? Que loucura. Que loucura isso, tá? Isso é uma verdadeira loucura, tá bem? Ai, mas por que ele manda no mundo, Fábio? Porque ele dá dinheiro pro mundo, seu tonto. Né? Ai, os países não são soberanos, então para de pegar dinheiro dos Estados Unidos. É igual você. É igual você. Casou, saiu da casa da sua mãe. Ô pai, me empresta 100 conto. Aí depois seu pai chega na sua casa, né, e pega você jogando videogame o dia inteiro, ele vai ficar bravo com você, é claro. Do mesmo jeito aqui, ó. Trump ameaça aniquilar terroristas islâmicos. Os caras estão matando os cristãos na Nigéria. Aí você para e pensa, né? Talvez até você também, de direita, às vezes pensa isso, né? Mas por que o Trump quer se meter com todo mundo? Porque ele dá dinheiro para todo mundo. Ai, não quero o dinheiro do Trump. Não quero ele não quero ele se intrometendo. Então, não queira o dinheiro do Trump. Olha o que aconteceu com a Venezuela depois de sanções dos Estados Unidos. Virou uma merda. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Tá esta porcaria que você tá vendo aí. Os caras comendo cachorro, comendo gato, seus pets alimentam. Ai, tadinho do Totó. O Totó já não come há 3 dias. Se eu não comer o Totó vai ficar mais magrinho. Então eu vou comer o Totó. E nem o Totó nem eu tá comendo. E aí? Para você ligado aqui comigo, contribua com o nosso canal, gente. Alô, minha querida Osana Barbosa Lobo. Mandou 10 aqui no canal. Obrigado, minha flor. Obrigado, tá? Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Bem?
Enquanto isso, você que está ligado aqui comigo, nos acompanhando, curtindo o canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, continue colaborando, continue ajudando o nosso canal. Pix na tela do Abordo para você ajudar aqui o nosso programa. 11 95275 3898. Aqui, ó, para você abençoar o nosso programa. Beleza? Dá essa força, ajude o canal Abordo Notícias. 11 95275 3898. Para você ajudar, para você abençoar aqui o nosso canal. Beleza? Ajuda aí, dá essa moral pro gordinho, beleza? Vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Enquanto isso, você vai comentando aí 45. Comenta 45. Ajude aqui o nosso programa e abençoe o nosso programa. 11 95275 3898. Ajude, abençoe aqui o canal, beleza? Vamos dando sequência. Aqui, ó, eu queria falar sobre isso. Acusado de injúria contra Lula, advogado de Pernambuco rejeitou o acordo. Olha isso, meus queridos. Tomás Crisóstomo sustenta que levar críticas feitas em redes sociais à justiça é um desperdício de recurso público ou de recursos públicos. Investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. E eu vou acionar ele, o nosso querido André Marcília, comentando a respeito disso. Ele chamou o Lula de ladrão, ele xingou a Janja e, se eu não estou enganado, também Alexandre de Moraes, tá? Mas aí o que acontece? Eles não conseguem só rebater. Eles têm que prender, têm que processar e tudo isso. Na tela do Abordo, presta atenção aqui. Polícia Federal, Ministério Público Federal e Lewandowski no Ministério da Justiça, todos em conjunto, envolvidos para processar um advogado que chamou Lula de ex-presidiário. Para ajudar o Rio de Janeiro, esse povo não tem tempo e nem recursos, mas para processar advogado, aí eles têm, né? Chamaram o Lula de ex-presidiário, mas afinal de contas, o Lula não é um ex-presidiário? Isso é injúria? Vamos comentar o assunto. Eu sou André Marcília, advogado e professor, e peço a vocês que já se inscrevam aqui no canal, deixem um like, cliquem no joinha, porque clicando no joinha o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você, então pressupõe que deve ser para todo mundo. E também considere se tornar membro aqui do canal, porque você vai receber conteúdos exclusivos e também eu dou prioridade a você nas respostas que dou aos comentários, às perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. E como eu já disse, se inscrevam aqui no canal porque a gente está com a meta de chegar a 400 mil inscritos. Estamos próximos. Quando conseguirmos a meta, vamos dobrar a meta, como dizia a Dilma, mas antes de dobrar a meta, a gente vai pensar em alguma coisa, fazer alguma surpresa aqui para vocês. Muito bem, a Polícia Federal, então, ela está empenhada. O Lewandowski deu o seu aval, a Polícia Federal investigou o advogado, a postagem do advogado contra Lula, e agora o Ministério Público Federal concluiu que houve injúria. Primeira coisa, o que é injúria? Injúria é um crime, né? Contra a honra, e seria você ofender a dignidade de uma pessoa. Então o Ministério Público Federal concluiu que houve injúria e assim vai processar o advogado, ou seja, o Estado gastando o seu dinheiro, o dinheiro público, para quê? Para ajudar na operação contra criminosos no Rio de Janeiro? Não, aí eles não têm como, eles não têm recursos, aí eles não têm condições, mas é o Estado gastando seu dinheiro para processar um advogado que fez uma postagem em rede social dizendo que o Lula é um ex-presidiário. Afinal de contas, o Lula não é um ex-presidiário, ele não foi para um presídio, ele não é então, eu não sei, presidiário ele foi. Não sei se o problema é o ex ou o presidiário, porque presidiário ele foi, e ex, acho que ele deixou de ser,
Não deixou de ser? Então, não faz o menor sentido de uma pessoa descrever uma realidade objetiva dos fatos e ser processada pelo Estado em razão disso. É uma completa e total loucura. Nós não temos mesmo mais liberdade de expressão no país. Foi oferecido a esse advogado, né, um acordo, né, de não persecução penal. O que isso quer dizer? Foi oferecido para ele um acordo para ele aceitar a culpa e, com isso, não ser julgado e punido. Mas, óbvio, o advogado, e acertadamente, não aceitou e vai, então, deixar o caso tocar, e tem que tocar mesmo, porque, olha só, se a gente permitir que o Estado seja aparelhado a tal ponto de ser utilizado contra nosso direito mais sagrado, que é o da liberdade de expressão, bom, então aí a gente não tem mais nada. Se nós permitirmos que o Estado seja utilizado para te atingir os seus direitos constitucionais, bom, então nós não teremos mais nada. É melhor ser condenado numa situação como essa e isso ser exposto ao ridículo mundial, porque é disso que se trata, do que você ter um acordo e não ser condenado e sair culpado de uma história como essa. Veja, o Lula, ele foi presidiário. Ele foi preso. Quem é preso é presidiário. Né? E ele deixou de ser. Então é ex-presidiário. É um fato objetivo. A descrição de um fato objetivo não pode ferir a dignidade de uma pessoa. Fere a dignidade de uma pessoa se fosse mentira. Mas é verdade. Então o que isso feriria a dignidade da pessoa? Sobretudo de um presidente que, por exercer cargo público, tem óbvio que tem muito menos direito a se indignar com as críticas e com aquilo que é dito sobre ele, né? Uma pessoa que exerce um cargo público tem que estar preparada para receber críticas muito mais do que uma pessoa que está atrás do balcão de uma loja, quieto e sem falar com ninguém ou sem se expor. Quem se expõe tem de estar preparado para crítica. Se não sabe brincar, não desce pro play, não é assim que se diz por aí, e aqui é a mesma coisa. Agora, o incrível é o Lewandowski ter dado aval a isso, quer dizer, o Ministério da Justiça se envolver com isso, é absurdo a Polícia Federal se envolver com isso e o Ministério Público Federal se envolver com essa questão, ao invés do Lula mesmo, se ofendeu, ir lá e processar como pessoa física, como qualquer reles mortal. Mas não, eles utilizam o Estado inteiro praticamente e o nosso dinheiro, portanto, porque são gastos públicos desse aparato estatal para ir atrás da liberdade de expressão de um advogado. Fora que não tem o que investigar. Quando eles investigam, eles apenas usam essas investigações, né, para constranger a pessoa, porque é um fato objetivo. Ele disse isso. Se ele disse, tem um fato ali material concluído. Se sabe quem é, tem a autoria. Se tem a materialidade, se tem a autoria, não tem que investigar nada. É só uma forma de constranger a investigação. Mas o cara passou não apenas pelo escrutínio, vamos dizer assim, do Ministério da Justiça, como também pela investigação da Polícia Federal, já se desgastou com tudo isso e agora finalmente vem o Ministério Público Federal gastar o nosso tempo, o tempo deles, né? E o nosso dinheiro, que paga o tempo deles, para claramente perseguir um advogado. Porque isso é liberdade de expressão. Claro, descrever um fato objetivo. Isso aconteceu. É um fato da história. Eles querem apagar a história. Eles querem arrancar a nossa liberdade de expressão e apagar a história. É disso que se trata. É assim que esse governo diz que defende a democracia. É o fim do mundo. Lamentável, mais uma atitude lamentável, não apenas do governo, mas do aparelhamento estatal que esse governo fez contra a liberdade de expressão. Muito bem, doutor André Marcília, parabéns aí pelo comentário e sigam lá, gente, o canal dele é muito importante, tá bem? Para você ajudar aí os canais de direita, tá? Nós da direita precisamos da sua ajuda, esse jornalismo sério e independente que a gente faz com muito orgulho, com muito carinho para você. Então abençoe o nosso programa, tem aqui o nosso Pix para você dar essa força aqui pro canal. 11 95275 3898. Essas vozes não podem ser silenciadas. A minha voz não pode ser calada. A voz do Dr. André Marcília não pode ser calada. Então siga os nossos canais e se além de seguir, você também puder dar uma força financeira aí, isso sempre ajuda, minha gente. Isso ajuda demais. Então colabore e abençoe aqui o canal. Agradecendo aqui
nossa querida Gladys. Depois vou agradecer ela melhor. Obrigado pela colaboração, minha querida. Um beijão no seu coração. Deus abençoe muito a sua vida. Beleza? Vamos continuando com o nosso programa. Armas apreendidas em operação valem mais de 12 milhões de reais, diz a polícia. Pra fazer carinho, né? Ai, a população morreu. E a população que porta isso é população. Não é bandido. Não é vagabundo, não. Não é morador, não. É morador, não é vagabundo, não. Não é bandido, não. Vai contar outra, rapaz. Ainda bem que o povo no Rio de Janeiro não caiu nisso. Dentro das favelas, mais de 70% aprovam a operação do Cláudio Castro. Coisa boa, rapaz. A gente vai naquele Rio de Janeiro e fica com medo. Você é louco, meu. E pior que você tá lá embaixo, né? Você vai em Copacabana, aí, né? Rapaz, você olha pra cima assim, ó. Você pode imaginar que uma bala perdida vai te acertar. Quantas vezes aconteceu isso? Sem contar as ações ali próximo da gente, né? Assalto, tudo isso que acontece. Beleza? Após recontagem, a incorporação divulgou que a apreensão subiram de 118 para 120, sendo 93 fuzis. Aí. Quase 13 milhões de reais. PCC precisa ser classificado como grupo terrorista, diz Tarcísio. Então classifica, mano. Vai lá. O Estado não pode fazer isso? Tem que esperar o governo federal? Em agenda no interior de São Paulo, Tarcísio voltou a defender que grupos como o PCC sejam classificados como terroristas. Tarcísio não está dando mole para PCC, não. Tá bem? Tarcísio não está dando mole para o PCC. Tá? Botando para quebrar mesmo aí para cima desses grupos, tá? Vamos voltar um pouquinho no passado e lembrar que o PCC fez no estado de São Paulo em 2006. Um grupo que age como o PCC agiu lá atrás, tem que ser classificado como grupo terrorista. Um grupo que coloca barricada na entrada de uma comunidade, que impõe o terror, que queima ônibus e que quer sobrepor ao Estado ou que domina um determinado território, afastando a política pública do cidadão, está realmente se impondo pelo terror e precisa ser classificado como terrorista, o que afirmou Tarcísio de Freitas. Para o governador, mudar a tipificação das facções criminosas faz com que aumente o custo do crime. Quando você fala em endurecimento, em classificar esses grupos como terroristas, você está falando de fato, ao fim e ao cabo, de endurecer e de aumentar o custo do crime. Eu acho que a gente precisa aumentar o custo do crime, argumentou Tarcísio de Freitas. Parabéns ao governador do estado de São Paulo, tá? Parabéns aí ao governador do estado de São Paulo. Para você ligado aqui na nossa programação, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado mesmo pela sua audiência maravilhosa, você que colabora, você que ajuda, você que mantém o nosso programa no ar, é sempre um prazer enorme estar com você todo dia, toda hora, aqui no nosso canal, é sempre uma honra, como eu estou dizendo aqui para você. Ajude, colabore com o nosso programa, precisamos de você. 11 95275 3898 para você trazer qualquer valor e abençoar o meu programa. 11 95275 3898 para você ajudar o programa, para você facilitar aqui o nosso canal, o nosso trabalho. 11 95275 3898. Abençoe o programa. Ajude aqui o canal, beleza? Precisamos de vocês, tá bem? Precisamos de você que nos acompanha todo dia, toda hora, em qualquer lugar aí, no nosso Brasil, fora dele também. A gente precisa de você, tá bem? Eu tô organizando aqui o chat para falar com a galera, tá bem? Para bater um papo aqui com os amigos aqui do chat, beleza? 11 95275 3898, esse Pix aqui para você
abençoar o nosso programa, tá? Precisamos de você, então faça isso, por favor, tá bem? Ai, minha gente. Tiro, porrada e bomba, hein? Quem gostou do programa de hoje, foi comentar aqui comigo 100. Fábio, gostei do canal, gostei do programa, sou novo aqui, não importa. Gostei. Então você vai comentar 100. Hã? Comenta comigo 100. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se formar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Gordinho, sem papo. Aqui no Abordo Notícias a gente segue com você, destacando as principais informações ao vivo. Pra você ligado comigo, onde você estiver, a Gladys comentando 100. Valeu, minha flor, Deus abençoe. Alôzão aqui, a Dalva Carvalho também comentou 100. Só quem tá gostando do programa comenta 100. Maria Aparecida Sestari, lá em Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, comentou 100. Rosana Alvarenga também comentou 100. Sou eu, seu amigo Gordinho. Gordinho, sem papo furado, no Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, aqui é raiz, notícia de... Meu querido Ailton Cavalcante, o nosso dentista de plantão, direto e reto lá do Recife. Valeu, meu queridão. Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. João Henrique também comentando 100. A galera que tá gostando, vai comentando 100. Alô, 100 Ralito em São João Batista, Santa Catarina. Valeu! Valeu. Grande abraço. Abraço também para toda a galera aí na sintonia aqui do nosso programa. Muitíssimo obrigado. Como é que tá a imagem hoje, gente? Hã? Como é que está aí? Vocês estão gostando? O programa tá legal, o áudio tá bom, o microfone, o som tá bem, como é que tá aí? Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, sem papo furado, no Abordo. Muito bem, meus amores, esse é o nosso Abordo Notícias com você ao vivo. E você dando a moral aí via Pix, colaborando, abençoando o nosso canal, tá bem? Se você pode, então, por favor, faça isso. O nosso canal precisa e muito de você. Dar essa moral aqui pro Abordo Notícias. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui no estúdio, estamos fazendo, né, alguns investimentos aqui. E o dia a dia, tá bem? Por mais que, né, a gente consegue, né, ajuda, né, pra comprar a porta, ajuda para colocar o ar. E aí o que acontece? Chega uma hora que falta para alguma coisinha aqui, outra ali. Então, abençoe o nosso programa, precisamos da sua ajuda. Ajude esse jornalismo independente. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer e muito o nosso canal. 11 95275 3898. Bora lá, meus amores, ajudar o canal. E para você que está inscrito no nosso programa, muitíssimo obrigado. Se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa por nada. Tem na tela aí o nosso Pix aí para abençoar, e você também pode abençoar de outra maneira. Pode pegar esse vídeo, jogar aí nos lugares. Que lugares, Fábio? Coloca aí no seu status do WhatsApp, por exemplo. Vai ajudar. Coloca aí nos grupos do Zap. Manda aí no Zap aí. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Bora lá ajudar o programa.
esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Muito bem, meus amores. Tem opinião forte, ninguém se inscreva e ative as notificações. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, por tudo.